Meus queridos irmãos, esta manhã nós vamos estudar a nossa lição de número 33. O assunto é a criação de filhos e o tema da nossa lição é o exercício da influência. O texto que nós usaremos hoje como base se encontra no Salmo 127. Vamos proceder à leitura desse salmo, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, este salmo nos fala que todo o bem vem de Deus. Não há outra fonte de bênçãos para a nossa vida que não seja o Senhor. Salomão declara neste salmo que tudo que ele adquiriu, toda a sua sabedoria, toda a sabedoria que ele revelou ter durante o seu reinado, vieram de Deus. Não há outra fonte de sabedoria que não seja o Senhor. E nós sabemos que nenhum esforço humano vai produzir em nós frutos dignos. Se o Senhor não for colocado no lugar do provedor, do mestre, do Senhor, sem a bênção de Deus na nossa vida, será uma vida infrutífera. Nós sabemos que só daremos frutos se estivermos na videira, se estivermos ligados no Senhor. A nossa lição de hoje fala da criação de filhos, o exercício da influência das atitudes paternas na orientação da família, na orientação dos filhos. A influência ou a direção moral dos pais na vida de seus filhos, que posteriormente determinará o seu papel em futuras gerações, ou nos lares, que serão formados por esses filhos, dando continuidade à descendência daquela família. A Bíblia nos apresenta esses conceitos de Deus, ou seja, o pensamento de Deus a respeito do papel que os pais devem exercer na vida dos filhos e que eles deverão passar para a sua geração. Tudo que os pais ensinam aos seus filhos, os seus filhos vão ensinar às novas gerações. Todo o conceito que for passado para os filhos serão passados para os netos e para os bisnetos e assim pelas gerações futuras. E quando esse pensamento é negligenciado, ou seja, o pensamento de Deus para a família, quando esse pensamento é negligenciado, o eixo familiar se parte e a família perde a sua direção, perde a sua função como criado para a glória de Deus, como edificada no Senhor. Mas nós nos perguntamos, como isso deve ser feito? Ou qual é mesmo este pensamento de Deus a respeito e quando foi instituído este conceito familiar? Sempre nos perguntamos, quando é que começou isso? De onde que surgiu isso? De onde que se originou isso? Qual é esse pensamento que Deus tem a respeito da família? E a Bíblia nos responde que o conceito veio do Senhor, ele instituiu a família e que
Tudo começou no Éden, no princípio. A família foi gerada ali no Éden, no princípio, na criação. No nosso século, ou seja, o século XXI, né, a criação de filhos, tornou-se um grande desafio para todos os pais. A família cristã ainda tem, biblicamente, a grande responsabilidade de direcionar os seus filhos de acordo com o princípio estabelecido por Deus no Éden. Esta ainda é a responsabilidade da família cristã. Educá-los segundo a direção moral bíblica, discipliná-los segundo a Bíblia. A Bíblia instrui, né, como você deve disciplinar o seu filho, como você deve educar moralmente o seu filho. E ela diz, no caminho, andando de acordo, dando exemplo na prática, vivendo o que está se ensinando, na obediência, tanto o pai obedecendo a palavra, quanto os filhos devem aprender a obedecer os pais, caminhando com eles paralelamente e não dando ordens simplesmente porque a gente não ensina o que a gente não pratica. Nós não podemos ensinar aquilo que nós não experimentamos na nossa vida. Então, o pai não pode ensinar um filho aquilo que ele não pratica, aquilo que ele não vive. Não adianta ele dar ordens ao filho para que ande moralmente direito, correto, que ele ame ao Senhor sobre todas as coisas, que ele conheça a palavra, que ele procure a viver uma vida santa. Se o pai não viver, ele também não pode ensinar ao seu filho, ele não vai conseguir passar uma verdade sem a prática. Então ele tem que ser um modelo, ele tem que ser um exemplo. Não é ensinar a criança o caminho, é ensinar a criança no caminho, é andando com ele. Então, no último versículo do Antigo Testamento, lá em Malaquias 4:6, é o último versículo do Antigo Testamento, nós verificamos que o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Toda a geração do Antigo Testamento acabou debaixo de maldição. Deus sabia que os corações haviam se corrompido pelos costumes mundanos e que as gerações futuras abandonariam os seus preceitos, assim como abandonou. E o resultado foi que Deus se calou por gerações e gerações até que se revelou em Cristo no Novo Testamento. O homem se afastou da palavra e se afastou também, uns dos outros se afastaram por causa do pecado. O amor esfriou, o amor esvaneceu e as pessoas se afastaram de Deus, o coração das pessoas se afastaram de Deus. E, por consequência, também eles se afastaram uns dos outros, não havia tanta comunhão. Então, Cristo ele veio restaurar, ele veio consertar isto que havia acontecido. Ele veio restaurar o homem pelo Espírito e colocá-lo de novo no caminho, capacitando a voltar à obediência, aos mandamentos, à lei do Senhor, voltando o homem a amar a Deus, a se aproximar de Deus e aprender a amar uns aos outros. Cristo veio para resgatar esta situação. O homem hoje, ele tem a capacidade de aplicar o pensamento de Deus a respeito da família e desenvolver o papel de Deus, aquele papel do início que Deus instituiu lá no princípio, o seu papel como pai, a esposa o seu papel como mãe, na orientação do lar. Se os dois retornarem em Cristo e se tornarem novas criaturas,
transformados e novamente capacitados a exercer o seu papel. Isto se aplica à família cristã, que conhece a palavra e anda segundo o mandamento de Deus. Porque a família que não conhece também não tem o que ensinar. Mas a pessoa transformada pelo Espírito, religada de novo a Deus através de Cristo, ele tem de novo essa capacidade de aplicar na sua família o pensamento de Deus, o conceito de Deus, a vontade de Deus para aquela família. Então isso é uma responsabilidade que não se transfere. É intransferível. Em nenhum trecho bíblico nós encontramos base que mude o papel do homem, o papel da mulher como pai e como mãe, transferindo para outro membro da família a responsabilidade na criação e educação dos filhos. Esta responsabilidade não se transfere. É responsabilidade do pai e da mãe. Orientar os seus filhos, criar os seus filhos, ensinar os seus filhos. Não se transfere. Aos pais cabe essa tarefa, que deve ser feita com dedicação, com amor, tal como uma missão espiritual. O pai e a mãe, em acordo mútuo, deve cumprir o seu papel na orientação do lar, promovendo o melhor ambiente possível, acolhedor, agradável, tanto para si como casal, como para os filhos. O lar deve ser um ambiente de amor, um ambiente agradável, um ambiente aprazível, onde a pessoa queira estar, onde a pessoa tenha prazer de estar. Então os pais têm que ter prazer com seus filhos, os filhos têm que ter prazer, alegria de estar com os pais. O que os filhos recebem no lar, eles levarão consigo e aplicarão na geração futura, nos seus novos lares, né? Quando constituírem suas famílias, eles procederão de acordo com o exemplo de seus pais. Tanto os erros quanto os acertos serão repetidos. Todo respeito e admiração dos filhos por seus pais os levarão a defender sua posição como necessário e correto quando forem pais. Então, o que o pai acertar com eles, vão acertar com os filhos. Mas o que os pais erram com eles, eles também vão errar com os filhos, porque isso é passado de geração em geração. Isso é bíblico. Então, a orientação recebida dos pais marcarão o caráter dos filhos e o que eles receberem como sendo valores morais, regras de condutas, serão aplicadas quando eles também forem educar os seus filhos. Por isso, Deus ordena que a criança deve ser orientada no seio da família, que é valorizada pelo próprio Deus. Esta responsabilidade é intransferível. Há muitas crianças que são orientadas, são criadas por creche, por escolas, por vizinhos, por babás, por vovós, por titios, e eles não recebem a orientação devida, instituído por Deus, orientado por Deus, ordenado por Deus. Ele ordenou aos pais, não ao titio, nem a titia, nem a babá, nem a creche, nem a escola, nem as vovós. Quem cria os filhos são os pais. Quem ensina a criança são os pais. A criança deve ser orientada, criada, educada no lar. E isto nos nossos dias quase não tem acontecido. Tem acontecido, as crianças recebem orientação de todas as partes, menos da mamãe e do papai, que muitas vezes estão ocupados. Quando os pais não ocupam este lugar ordenado pela palavra como educador na formação do caráter moral e espiritual dos filhos,
certamente eles encontrarão uma diretriz para se orientar e firmar os seus valores. Tá certo. Não aprendo com o papai, vou aprender com o mundo. Não aprendo em casa, vou aprender com o lado de fora. Por isso que é necessário que os pais orientem seus filhos, porque o pai ama, vai orientar para o melhor. Então, o desvio na fonte confiável, que é sempre a família equilibrada, formatada na palavra, muitas vezes leva o jovem por caminhos tão escusos que ele acaba se perdendo, destruindo os próprios relacionamentos futuros e por vezes não conseguindo construir uma nova família. E se construir, ele mesmo vai destruir, porque não teve o fundamento, não recebeu da fonte os elementos necessários. E é por isso que a gente vê tantos lares destruídos hoje, tantos casamentos que não duram nada. Começam no altar e terminam na porta de saída da igreja. E isso é muito triste. Provérbios 22, 6 nos diz assim, olha, educa a criança no caminho que deve andar. Ainda que ele for adulto, ele vai se lembrar e não vai se desviar dele, né? Esse texto é lido, relido por milhões de pessoas, ensinado numa quantidade inumerável de sermões, de cursos e palestras, mas tão pouco aplicado no seio da família cristã nos nossos dias, tão pouco aplicado, quase não se aplica. Ele é ensinado, ele é lido, ele é pregado nos púlpitos, é ensinado nos cursos, mas na prática ele não tem funcionado, não nos nossos dias. Poucos são os pais que orientam seus filhos quanto às ordenanças bíblicas, levam os pequenos a escolas bíblicas, para ser doutrinados, e tão pouco se preocupam até em ensiná-los, caminhando junto com eles. Quantas crianças, às vezes, frequentam até uma igreja, uma escola bíblica, mas os pais não. A criança vai sozinha, ou vai com a mãe, ou vai com o pai, mas os pais nem sempre estão ali junto com os seus filhos. Não estão se preocupando com o futuro daquela criança. Ele não vai ser criança para sempre, ele vai ser um adulto. Então, famílias assim são exceções, quando deveriam ser a regra. Famílias que se preocupam, famílias que se ocupam com a criação de filhos, com a doutrinação deles na palavra, hoje são exceções, não são mais a regra, mas deveriam ser regra, né? Filhos saudáveis. Como é que nós vamos ter os nossos filhos saudáveis? Como é que nós vamos produzir pessoas saudáveis, tanto para a igreja quanto para a sociedade? Os pais precisam dar limite aos seus filhos para que eles adquiram autocontrole, aprendam até onde eles podem ir, até onde eles podem fazer alguma coisa que não se prejudique e que consigam equilibrar suas próprias ações. Tem muita criança desregrada hoje, sem limites, mal educadas, tem muitas. Então os pais precisam educar as suas crianças, dar limite às suas crianças, porque isto não é para que o mundo veja que eles são bem criados, e nem tampouco para que o vizinho se alegre em ver que ele é uma pessoa educada. Não, é para o futuro dele. É para que ele aprenda a ter autocontrole na sua vida, para que ele aprenda que o direito dele não é para sempre, que ele não tem, que ele tem limite nos seus direitos e nos seus deveres. Isso é para ele, a criança é educada para ele, não para a sociedade, para o que o outro veja. Não,
A criança é educada para que ela se torne um adolescente equilibrado e um adulto equilibrado. Mas também se exagera numa proteção extrema. Tem mãe que protege o filho como se ele fosse para sempre um bebê. Essa proteção extrema e não os ensina a se tornar independentes no momento certo. Eles não aprenderão a resolver seus problemas, vencer os obstáculos da vida, não se tornarão pessoas produtivas e nem equilibradas. Então ele vai sofrer. E qual é o pai, qual é a mãe que quer que a criança sofre depois de ser adulto? Nós não queremos. Nós queremos nossos filhos saudáveis, equilibrados, pessoas capazes de dirigir a própria vida, de produzir bons frutos. Então é preciso que a criança tenha limite, tenha educação, para que ela possa se tornar um adulto independente, feliz e bem relacionado. Provérbios 29:15 nos diz: a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Uma criança sem limites age de forma indevida. E os pais são olhados como relapsos na criação. Quando a gente vê uma criança agindo de forma indevida, a público, a gente pensa logo, poxa, essa mãe ou não tem muita paciência ou não se ocupa em escutar o seu filho, em educar o seu filho, em dar atenção para o seu filho. Então a gente vê os pais como relapsos na criação daquela criança. Então, por outro lado, pais controladores vão inibir o desenvolvimento dos filhos, torná-los improdutivos. Há pais que viram carrascos mesmo, viram dominadores, como se fossem generais na vida dos filhos. Isso não é bom, porque vão se tornar crianças apavoradas, amedrontadas, inibidas, com problemas psíquicos, emocionais futuramente. Então o pai tem que ter equilíbrio, a mamãe tem que ter equilíbrio para orientar os seus filhos. Então pais que buscam sabedoria divina, aprendem a orientar os filhos da forma equilibrada, dando a eles a devida liberdade, impondo limites necessários, sem ser permissivo demais, ou controladores excessivos também, para exercer de maneira sábia o seu papel de pai, de mãe. É necessário saber de fato qual é o seu papel no seio da família. Então Deus deixou na palavra, Deus deixou na Bíblia bem claro o papel do homem e da mulher na constituição familiar. Deus deixou tão claro. É só examinar a palavra, é só buscar entendimento na palavra, que a pessoa vai entender qual é o papel do papai, qual é o papel da mamãe, qual é o papel do esposo, qual é o papel da esposa, né? Qual é o papel da mulher na sociedade, qual é o papel do pai, do homem na sociedade. Nós temos que saber qual é o nosso papel. Então, para exercer de maneira sábia, é preciso saber direitinho qual é o seu papel. Para entender, temos que examinar o princípio, lá em Gênesis, por ocasião da queda. O que aconteceu? Deus pronunciou a sentença para a mulher. Gênesis 3,16, Deus fala para a mulher após a queda: porque você pecou, o teu desejo agora será para o teu marido e ele te governará. Fica claro que o homem, o pai, deve governar a família, pois a mulher, ela comeu do fruto, cometeu um grande pecado pelo seu próprio desejo. Não consultou o seu marido como deveria ter consultado, num ato perigoso, devido, e foi punida por Deus. Portanto,
a liderança da família passou para o homem. Quem lidera a família é o pai, não é a mãe. Por que Deus, então, passa para o homem a liderança? Por ele não ter orientado e deixado que ela agisse assim. A mulher foi levada a uma posição, então, inferior a ele. Então, todo o peso da responsabilidade de uma família está com o homem. Ele foi relapso com a sua mulher no Éden e recebeu a sentença de carregar este peso. Ele é o líder. A mulher foi criada na mesma posição como auxiliar idônea, para viver ao lado, mas pela queda ela foi levada a um grau mais baixo e daí para frente ela é governada pelo seu marido. A mulher foi colocada em sujeição, tendo o marido como senhor e governador no lar, não na vida dela, no lar. Portanto, cabe ao homem o papel de líder da família. E isto não implica em dar ordens. Bom, já que eu sou líder, então eu vou dar ordem para todo mundo, eu vou colocar a responsabilidade em cada um, eu vou distribuir essa responsabilidade, nada disso. Não implica em dar ordens, não implica em ser servido pelos outros. Implica sim em proteger a família, orientar a esposa, orientar os filhos, ser o provedor do lar. E acima de tudo, cabe ao homem, como pai e como marido, levar a família ao conhecimento de Deus como um sacerdote. É pesado? É, mas foi Deus que deixou assim resolvido. O homem é o sacerdote do lar. A vida espiritual dos filhos e da esposa cabe a ele. A orientação espiritual da família vem do papai, é o homem. Então o homem tem que liderar a família, ele tem que levar a sua família ao conhecimento de Deus. Ele tem que liderar a sua família, tem que proteger a sua família. E a Bíblia manda ele amar os seus filhos, não irritar os seus filhos, amar a sua esposa. A Bíblia manda a esposa se sujeitar em amor ao seu esposo, estar sempre de mútuo acordo com ele. A família precisa conversar, ter uma convivência agradável na criação dos seus filhos e na convivência como casal. Porque os filhos, eles observam a vida dos pais. Então essa influência dos pais, dos filhos, essa influência é uma influência continuada. Isso continua na vida dos filhos. Nós levamos conosco a influência dos nossos pais. Os filhos adultos, bom, já passou pela infância, já passou pela adolescência, agora é uma pessoa adulta, eles devem continuar na obediência aos pais? Com que idade os filhos podem tomar a decisão da própria vida? É uma pergunta que nós nos fazemos. Até quando a criança deve ser orientada? Até quando a criança deve ser corrigida? Até quando ela deve obediência aos seus pais? E quando é adolescente, quando é adulto? De certa forma, os filhos que ainda não alcançaram a idade da razão não têm condição de agir sem a tutela dos pais. Então, eles devem obedecer aos seus pais de maneira total, sob sua autoridade, se submetendo à vontade deles. Então, a criança ainda não tem a idade da razão, ela não tem como se cuidar sozinha. Ela precisa da orientação dos pais, ela precisa ser obediente, ela tem que ser humilde, ela tem que se colocar sob o domínio dos pais, na obediência.
Na idade em que o filho já tem condições de tomar atitudes próprias, ele vai trocar as suas ações em relação à obediência total pela submissão e respeito aos seus pais, por devoção a eles. Então o adolescente ele tem que aprender isso enquanto é criança. Ele tem que aprender no caminho que ele deve obediência aos pais por amor. Não que ele não saiba se proteger, não saiba se virar na vida, não saiba resolver. Ele deve obediência o tempo todo. Ele é um adolescente, ele é um adulto, mas ele ainda deve obediência aos seus pais. Por amor, por devoção a eles. Então, quando os adultos, né? Já é adulto, já é independente, e mesmo após construir um novo lar, os filhos estarão ainda em obediência, porque se manter um relacionamento de amor, de respeito, de integridade, por causa do caráter paterno, dando honra aos seus pais. Os filhos têm que honrar o pai a vida inteira. A Bíblia manda honrar os pais. Não, a Bíblia não fala assim que enquanto você for criança, honra teu pai, honra tua mãe, não. O mandamento é: honrarás o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É a criança, é o jovem, é o adolescente. Mas isso ele vai fazer se o papai tiver ensinado ele desde pequenininho, desde criança. Ele vai honrar. Ele vai obedecer totalmente enquanto ele necessitar, enquanto ele for criança. Quando ele for um adolescente que já souber se virar na vida, ele vai se submeter à vontade, à autoridade deles, por devoção a eles, por admiração a eles, por amor. E quando ele for já um papai, um novo lar, ele vai ter essa influência continuada dos seus pais, honrando a memória dos seus pais, mantendo um relacionamento de respeito pela integridade, pelo caráter paterno. Ele vai honrar os seus pais. Mas isso tudo é ensinado desde pequenininho. É na infância que a gente começa a ensinar a criança, ao filho. Então, concluindo, irmãos, os pais são cuidadosos no sentido de que a ação paterna deve ser de cuidadores, protetores, orientadores, ministros de vida dos filhos, levando os filhos ao conhecimento de Deus, formando o seu caráter, ensinando eles uma conduta moral devida, correta, tanto para a sociedade quanto para a igreja. Se os pais procederem assim, eles terão filhos saudáveis, cristãos, eles terão filhos que vão ser bem-sucedidos na vida e que vão ter o que passar para os seus filhos. Porque a gente só passa aquilo que a gente sabe e a gente só dá aquilo que a gente recebe. Se nós recebermos uma boa instrução no lar, nós vamos passar para os nossos filhos, os filhos para os netos. E essa é a vontade de Deus, este é o pensamento de Deus para a família. Que Deus nos abençoe. Mesmo nós, as vovós, os vovôs, né? Que a gente continue orientando os novos pais, para que eles aprendam que eles devem criar os seus filhos. Não transferir essa responsabilidade para outro. E ensinar com amor, com cuidado, com equilíbrio, com devoção, como uma missão espiritual. Que Deus nos abençoe.